brasileiro. Então, isso aqui não... qualquer taxa não definida será assumida como 1. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, hoje, quanto que está o dólar? Está 2,55 por aí. Então, isso aqui não tem muita coisa, não. Então, nem interessa muito. Depois nós temos aqui a configuração de índice de produtividade da porca e o índice de valor reprodutivo. Isso aqui ele mostra para nós o cálculo que ele usa para calcular o índice de produtividade da porca. O que é o índice de produtividade da porca e o índice do valor reprodutivo da porca? O que ele leva em consideração? Ele leva em consideração o número de nascidos vivos durante a vida da fêmea, ele pega o número de leitões desmamados, a leitegada ajustados aos 21 dias. Então, assim, e como que foi, o que teve de defeito congênito durante o parto? Então, assim, ele pega vários valores ali e faz esse cálculo. Com isso, ele vai estipular uma nota para cada fêmea. O que é um índice bom? Um índice acima de 100. Acima de 100 é um índice bom. Abaixo disso, pode observar que as fêmeas elas vão caindo a produtividade. Então, hoje, quando vocês recebem uma avó, ela vai para o cliente já assim as melhores, as que que os pais dela, a mãe dela, teve um histórico assim muito bom. Então, assim, só pega, é o primeiro ponto que é observado na seleção, é como que foi o histórico de vida dos pais daquele animal. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, aqui ele mostra, fala que o IPP é uma estimativa da habilidade materna da porca. Então, seriam os números de nascidos vivos ajustados por parto, o número médio de nascidos vivos do grupo contemporâneo, o peso da leitegada ajustados aos 21 dias e o peso médio da leitegada ajustado aos 21 dias do grupo contemporâneo. Como que ele ajusta esse peso da leitegada? Vamos supor, se eu falo eu tenho um relatório aqui no PigChamp, o monitor, que ele me dá... Eu falo que com 21 dias o leitão, ele pesava 6 quilos. Então, aí o programa faz o cálculo. E com 21 dias, que ele sempre ajusta para 21 dias. Seja o leitão que foi desmamado mais velho, com o leitão que foi desmamado mais novo. Então, de qualquer forma, ele ajusta. Então, por exemplo, um leitão que eu desmamei com 6 quilos com 20 dias, com 21 dias, com quantos quilos ele estaria? 6.200, 6.300? Não sei. E se eu desmamei esse leitão com 23 dias, com 5,5 kg, quanto que ele estaria se ele tivesse sido desmamado com 21 dias? Baseado nesse peso que eu informei, baseado nessa idade que eu informei. Então, assim que é feito esse cálculo. Então, isso daqui a gente não tem acesso, não tem como a gente mudar. É só mesmo para vocês terem conhecimento de o que é o índice de produtividade da porca e o que é o índice de valor reprodutivo da porca. Então, ele está falando aqui para mim que o índice reprodutivo é um valor de um indivíduo como um pai ou mãe. E o índice de valor reprodutivo, IVRP, representa o valor de uma fêmea como mãe destinada a maximizar a produtividade das porcas. Combina informações de todas as leitegadas nas quais o IPP pode ser calculado. Por que o IPP pode ser calculado? Eu tenho que ter informado qual o peso que o leitão nasceu, qual o peso que o leitão desmamou. Então, eu tenho que informar isso aqui para ele poder calcular. Sem isso, eu não tenho condições de ver o índice de valor reprodutivo da porca. Nós temos a duração dos grupos contemporâneos, isso aqui eu deixo como está. Hereditariedade e repetição também eu deixo como está, esse aqui é o original do programa. O peso dos desmamados ajustado aos 21 dias, o cálculo que ele usa. E o ajuste dos leitões desmamados. Também eu não mexo em nada aqui, é só mesmo para efeito de conhecimento. Isso é fixo para todos os programas PigChamp. Ok, eu clique OK. Depois nós temos aqui preferências. O que nós temos dentro de preferências? Nós temos aqui sinônimos,
eu posso criar sinônimos para todos os eventos. E eu posso navegar entre eventos somente com sinônimos. Então, por exemplo, aqui o compra de sêmen, ele já tem um sinônimo que foi definido para ele, SP. Então, eu venho aqui e vou clicar que eu quero usar sinônimo para navegar entre eventos. O evento compra de sêmen, eu não quero que seja SP, eu quero que seja CS, compra de sêmen, facilita. Então, eu venho aqui e já pego o outro evento. Qual seria o outro evento? Entrada de macho. Ah, não, para entrada de macho eu quero M. E vou fazendo isso com todos os eventos. Entrada de leitor, eu quero L. Leitor retida, eu quero LR. Fica mais fácil de eu memorizar. Recebimento de leitores retidas, então eu quero RLR. Recebimento de leitores retidas. Entrada de porca, eu quero EP. Entrada porca. Entrada de leitoas em lote, eu quero LL. Entrada de leitoas em lote. Morte de fêmea, eu quero MF. Morte de macho, eu quero MM. Descarte de fêmea, eu quero DF. E assim por diante. Isso vai te adiantar no momento que você estiver fazendo as entradas de dados. Então, se você está em descarte de fêmea, digitou DF, você quer ir para a entrada de leitor, você vai simplesmente no EL e já vai trazer o evento entrada de leitor. E já muda a tela para você. E então, esse aqui você vai fazer com todos os eventos. Olha só. O descarte de fêmea já tem aqui, está me falando. Então, eu vou colocar RF. Vem aqui, salva. Bom, então aqui nós temos vários sinônimos. Então você tem todos os eventos que você pode estar cadastrando aqui, ó. Todos os eventos você tem. Olha só, tudo. São vários. Então, não vou fazer todos, que a gente vai tomar muito tempo. Mas é muito simples. E aqui foi só um exemplo que eu dei de estar colocando as iniciais. Pode colocar do jeito que você quiser, pode colocar só letra, pode colocar números, do jeito que você achar melhor. Depois nós temos aqui transferências. Nós temos a opção, aqui está em inglês, mas está falando para mim que eu posso estar informando a identificação da fêmea que está recebendo os leitões, como da fêmea que está transferindo os leitões. Ou eu posso estar informando ou uma ou outra. Aqui eu vou deixar marcado para estar informando ou uma ou outra fêmea no momento que eu estiver transferindo o leitão de uma porca para outra dentro da maternidade. Eu não vou informar as duas. Então, eu informo a mãe de origem ou eu informo a mãe de destino. Porque no fechamento da sala, isso vai fechar. Então, não precisa eu me preocupar e vai me facilitar também. Depois, nós temos aqui erros e alertas. Erros e alertas, nós temos aqui o lote de sêmen. Olha só. Alertar quando não houver data de validade. Por quê? Eu não sou obrigada a colocar a data de validade do lote de sêmen. Mas, se tiver, se eu informar, por exemplo, se eu quiser entrar com um lote de sêmen, uma cobertura usando aquele lote de sêmen que eu falei que venceu ontem, que expirou ontem, ele não vai deixar eu entrar com essa inseminação. Vai falar assim, o lote está vencido. Então, o que a gente recomenda? Deixa em branco, não coloca a validade. Deixa em branco. Então, se a data de validade for deixada em branco, o lote de sêmen nunca perderá a validade. E a gente sabe que não usa um lote de sêmen assim. O pessoal já pede já conta, né? Para inseminar naqueles 2, 3 próximos dias, não mais que isso. Alertar quando o número de doses for limitado. Se o campo com o número de doses for deixado em branco, um lote de sêmen pode ser usado um número ilimitado de vezes. Então, eu vou deixar também sem
deixar marcado aqui para ele não me cobrar essa parte aqui do lote de sêmen. Depois nós temos aqui os partos. Dentro de partos, alertar quando o total de nascidos vivos for 0. O que pode acontecer aqui? Se eu já vi acontecer, você está ali digitando os partos. Você quis digitar 10, você digitou 0. Se você tiver naquele dia, naquela correria, aquela coisa, e não tiver um alerta, você passa batido. Aí chega no final, se você esqueceu de conferir depois no monitor de performance quantos partos que teria naquela data que você lançou, você acaba esquecendo. Então, como isso é possível de acontecer, eu vou alertar, eu vou pedir o sistema para me alertar que quando eu digitar 0, ele confirmar comigo. É 0 mesmo? Aí vai te chamar a atenção. Opa, não era 0, era 10. Eu que digitei 0. Então, ele vai te alertar, você volta lá, corrige e na hora já faz isso e pronto. Alertar quando o total de nascidos vivos for superior a 25. Muito difícil. Eu já vi nascer 24 leitões na granja, 25, 26 já, mas é muito difícil. Mas ele vai alertar quando o total de nascidos vivos for superior a 25. Às vezes você quis digitar lá 5 ou 15, você digitou 25, ele vai te alertar. Aqui vai me mostrar aqui o período de gestação. Alertar quando o período de gestação estiver fora da variação. Se for 108, se for 126, ele vai te alertar. Então, isso aqui é importante também. Ontem mesmo nós convertemos uma granja onde o período de gestação de algumas porcas, não vou falar a maioria, que seria exagero, estava com 109 dias. Será que era 109 mesmo? Ou será que fizeram um ajuste na cobertura lá para atingir o alvo e puxou algumas coberturas para trás? Viu que naquela semana, na semana seguinte ia ter bastante cobertura e registrou essa cobertura um pouco antes. Ou jogou um pouco para frente, não sei. Então, isso aí ele vai estar alertando a você se houver período de gestação entre 109 e 125 dias. Pode ser menor isso aqui? Pode. Pode ser 108, pode ser maior que 125 também. Mas eu acho que 109 e 125 é um número bom. Depois nós temos aqui o diagnóstico de prenhez negativo. Aqui ele está falando que as fêmeas que foram, diagnóstico de prenhez negativo, são as fêmeas que pariram, né? Então aqui eu vou deixar como está, não vou mexer nisso aqui. E depois nós temos aqui desmama. A desmama é a mesma coisa, nós temos o alerta. Alertar quando o número de leitões desmamados for igual a 0. Pode acontecer também. E alertar quando o desmamado for superior a 25. Então, a mesma situação aqui dos partos. Então, você queria digitar lá 10 e você digitou 0. Pode acontecer de uma fêmea desmamar 0? Pode. Aquela fêmea que teve um problema na maternidade, uma fêmea, por exemplo, de histerectomia. Você salvou os leitões e essa fêmea teve que abatê-la. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a transferência, vai fazer o parto dessa fêmea, vai fazer a transferência de todos os leitões dela e depois você vai fazer uma desmama 0. Aí você fala assim, mas no DOS não era assim. No DOS não era mesmo, você fazia uma doação e aí você podia fazer a venda desse animal. Agora não, agora você faz a transferência menos e depois você faz uma desmama 0. E esse número, ele vem no monitor de performance. Quantas fêmeas que eu tenho que desmamou 0? E essas que desmamou 0, geralmente é fêmea que teve problema mesmo na maternidade. Depois nós temos aqui reconciliação, alertar quando o número de leitões desmamados não conciliar. O que é isso aqui? Por exemplo, eu tenho uma fêmea que pariu 12 leitões. Dessa fêmea, morreram 2 leitões, sobraram 10. Chega na hora do desmame, eu falo que essa fêmea está desmamando 11, não 10. O programa vai me alertar. Olha, a fêmea tal está amamentando 10 leitões. Você está informando que está desmamando 11. Posso fazer reconciliação? Se eu falar que sim, ele vai jogar uma transferência positiva para essa porca. Tá certo? Não.
Por que que não está certa? Porque você deve fazer essa matemática para o sistema. Quando chegar na desmama, essa reconciliação já é para estar feita. Porque mesmo que eu não informe a fêmea de origem e a fêmea de destino, no momento da transferência, não informo ao mesmo tempo ali, a hora que eu pego, por exemplo, o leitão da fêmea, eu tiro o leitão da fêmea, eu vou passar para outra, eu não sei para qual outra que eu vou mandar. Então, por isso que eu não informo ali, mas eu informo que tirei -1. Vou caminhando dentro da sala e vou colocar aquele leitão numa determinada porca. O que eu faço? Eu solto o leitão no clipe e vou lá e coloco +1. Fechou 0. +1 menos 1 é igual a 0. Então, no momento que eu tiro, eu não sei para onde vai. Mas no momento que eu coloco, eu sei para onde foi. Onde que está esse animal. Então, isso aqui tem que bater. Nunca confirme uma reconciliação de desmame. Se você estiver fazendo o desmame e ele falar que não está fechando a reconciliação, se deu qualquer alerta, não prossiga. Vai ver o que realmente aconteceu, se morreu, se transferiu, aconteceu alguma coisa. Então, você não deve fazer isso, de jeito nenhum. E depois nós temos aqui a opção de desmama em lote. O que seria esse desmama em lote? Olha, prevenir desmama em lote que não distribui leitões uniformemente. Então, o número de leitões desmamados dividido pelo número de porcos deve ser um número inteiro. O que está querendo dizer aqui? Você não pode, por exemplo, falar assim, eu estou fazendo uma desmama em lote de 1000,5. Não existe. Não existe isso. Você está fazendo uma desmama em lote de 1000 leitões. O que ele vai fazer? Vamos pensar em 100 leitões. Vamos pensar no número menor. Eu desmamei 100 leitões em 10 porcos. Qual que vai ser a média por porco? 10 leitões. Eu, particularmente, não gosto dessa desmama em lote. Eu acho que tem que ter um histórico real daquela porca. O que ela desmamou realmente. Isso aqui funciona para granja grande, para granja que tem problema com mão de obra, entendeu? Aí faz aquele rateio do desmame. Mas não é o correto. Porque eu sei que tem fêmea que desmama 14, tem fêmea que desmama 12, tem fêmea que desmama 8. Depende da qualidade da porca. Então, por isso que eu particularmente, eu mostro para efeito de conhecimento, mas eu não faria. Depois nós temos aqui a parte de configuração de relatórios. Aqui está me mostrando que o período fixo para calcular a taxa de aparição é de 115 dias, ok. Aqui nós temos o relatório lista. Esse relatório lista, aqui ele está me mostrando como que vai ser ordenado. Eu prefiro deixar assim, da esquerda para a direita, colunas. Então, eu prefiro deixar como está. Então, esse aqui eu nem mexo. E cabeçalho no relatório, somente exibir na primeira página. Então, se você quiser que o cabeçalho saia em todas as páginas, pode deixar marcado. Se não, não. Não tem problema. Esse aqui é a questão de ver o que realmente você prefere e deixar isso daqui e configurar isso daqui da maneira que você achar melhor. Aqui depois você está me mostrando o padrão de agrupamento dos intervalos primeira cobertura, de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. Isso aqui você pode mudar se quiser. Eu particularmente deixei como está, não mexi nisso. Esses que estão aqui com cadeado é fechado, não tem muito o que eu fazer. Espera aqui. Não, isso aqui eu falei errado. Padrão de acoplamento por ciclo. Isso aqui eu posso tá fazendo. Ele está me mostrando que é original do programa. Eu não posso criar, mas eu posso modificar isso daqui. Então, vamos supor, padrão de agrupamento por parto. Eu quero que seja diferente, eu quero que seja fixo. De 0 a 5, 6 a 10, de 11 a 14, 15 mais. Posso fazer desse jeito. Aqui eu vou deixar como está, pelo seguinte, no momento que eu estiver pedindo um relatório, eu posso modificar isso daqui. Então, não vou perder tempo com isso. Porque uma hora eu posso querer de um jeito, da outra hora eu posso querer de outro jeito. Então, não vou deixar isso aqui como está. Depois nós temos aqui outras configurações. Dentro de outras configurações, nós temos a opção de estar trabalhando com a idade das fêmeas por parto ou por ciclo. Qual a diferença parto ou ciclo? Uma fêmea que está, por exemplo, no 8º ciclo, ela pode ter tido 4 partos. Mas se cada vez que ela ciclou,
o programa já fez esse somatório. Mas parto mesmo, ela só tem 4. Ela ciclou 8 vezes, mas só teve 4 partos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma fêmea de 3 ciclos e 0 parto. Eu posso ter uma fêmea de 6 ciclos e 1 parto, porque ela não pariu ainda. Então, o parto, ele é incrementado a cada aparição. Cada vez que ela pariu é considerado um parto. E o ciclo é a cada vez que a fêmea, que foi feito um serviço, que essa fêmea apresentou cio. Depois nós temos aqui a identificação da granja. Nós podemos selecionar a forma de identificar a granja no sistema. Eu posso estar mostrando o código e o nome, ou eu posso exibir somente o nome da granja, não preciso o código. Aqui eu deixo como está, que isso aqui não é tão relevante. Pasta compartilhada, isso aqui se eu quero compartilhar os dados da pasta, por exemplo, o backup que eu tiro com outra pessoa. Mas isso aqui também é outra coisa que não faz diferença para mim. Depois nós temos aqui o formato da data. O formato da data eu posso trabalhar com o calendário dia-mês. Eu posso trabalhar com o formato 1000 dias ou formato de data curta, que é dia, mês e ano. E aqui eu tenho vários formatos. Aqui, por exemplo, nós vamos trabalhar com o formato 1000 dias. O que seria esse modo de entrada rápida? O modo de entrada rápida é quando eu não preciso digitar o ciclo. Então, se eu estou fazendo o lançamento nesse mesmo ciclo, eu não preciso digitar o ciclo. Então, por exemplo, nós estamos no ciclo. Hoje é 15.779. Eu não preciso digitar 15 toda hora. Eu só vou digitar 779. Amanhã vai ser 780. Eu só vou digitar 780. Com isso, eu ganho tempo. São 2 toques a menos no teclado. Então, aqui eu vou deixar marcado dessa forma. Então, quando eu marco modo de entrada rápida, eu só digito o dia normal, não preciso digitar o ciclo. A data para impressão. Aqui eu vou deixar também 1000 dias. Depois nós temos aqui, que vamos aplicar, né? Depois nós temos aqui a unidade de medida, que isso aqui a gente já viu em mais 2 locais antes desse. Isso aqui eu acho besteira, porque se eu já configurei lá na granja, se eu já informei para ele que seria metro, que seria quilograma, tonelada, e se eu quiser mudar isso daqui depois, eu não vou conseguir. Ele vai continuar me dando o peso dos leitões em libras, ele vai continuar me dando, por exemplo, o peso lá dos leitões de creche, de crescimento, recria, terminação, tudo em libras. Então, isso aqui bagunça a minha vida, porque não é a nossa unidade de medida e de peso. E depois nós temos aqui o e-mail. Esse e-mail aqui é importante você configurar. E se a pessoa do TI pode estar fazendo isso para vocês, e o que isso vai me ajudar? É o seguinte, no momento que eu gerar um relatório, que eu executar esse relatório, eu posso estar mandando direto por e-mail. Eu não preciso ir lá na minha, salvar aquele relatório, ir lá na minha caixa de entrada, abrir meu e-mail e enviar. Não, aquele relatório que eu salvei, eu mando direto por e-mail. Ele vai direto para a caixa de correio de quem eu estou mandando. Para isso, precisa a pessoa do TI estar configurando o SMTP e a porta. E informar aqui para o e-mail desse usuário, né? Que seria, no caso aqui, por exemplo, o meu. Então, aqui seria o meu e-mail, maura@cisproinc.com, o nome do usuário é Maura e a senha eu não posso contar. O que é comum é a pessoa, às vezes, me ligar desesperada, fala assim, eu alterei a senha ontem, eu não lembro que senha que eu coloquei. Não tem que preocupar com isso. Eu tenho uma senha mestre, que essa senha eu consigo acessar qualquer PigChamp de qualquer pessoa. Então, basta me ligar e eu vou entrar no seu programa com a minha senha. Então, aqui nós vamos alterar. Quando eu entro no programa com a minha senha, eu vou colocar aqui a minha senha e você vai colocar a sua senha, a nova senha e verificar a senha. É aqui que eu peço para você estar alterando aquela senha todo mês, aquela senha do usuário. Você tem vários usuários que usam o seu computador para fazer lançamento de dados do PigChamp, igual tem grande que cada encarregado de setor lança
os seus dados, então você vai ter uma senha. Então, aqui que você vai alterar a sua senha todo mês. Porque o que acontece? Essa senha ela nunca expira. Então, você tem que todo mês lembrar de alterar. Então, tipo assim, todo mês, quando eu terminar o fechamento, eu vou vir aqui e vou alterar minha senha. Faz parte do meu fechamento de mês, alterar a senha. Faça isso, sem nenhum problema. Então, você vai estar vindo aqui, em configuração, mudar a senha.